Ainda estou tentando descrever o que senti quando li a palavra lembre-se. Não foi medo, não foi dor, também não foi alívio. Foi uma espécie de deslocamento, como se por um segundo eu tivesse saído de mim para olhar para mim. E não gostei do que vi. Fiquei ali, parado com o bilhete na mão, enquanto o quarto parecia encolher ao meu redor. Meu tio observava em silêncio, como se tivesse medo de qualquer movimento meu. Era estranho. Ele, que sempre pareceu tão maior que eu nas minhas lembranças, agora parecia menor, curvado, quase envergonhado. Você está bem? Ele perguntou. Eu não sei, respondi com sinceridade que me arranhou. Fechei a caixa devagar, mas algo dentro de mim não fechou junto. Havia uma vibração na base do crânio, uma espécie de memória prestes a quebrar a superfície, como uma onda que não sabe se vai explodir ou recuar. Toquei o medalhão. Frio, mas não como os envelopes. Era um frio diferente, um frio de ausência. No verso havia um risco idêntico ao da mesa dele, e ao da minha, e ao dos envelopes. O mesmo traço, repetido em lugares diferentes, como uma assinatura que alguém deixava para mim, sabendo que um dia eu entenderia. Quem é essa criança? Perguntei. Ele respirou fundo como quem mergulha antes de responder. Alguém que você conheceu, disse baixinho. E alguém que você perdeu. A palavra perdeu entrou na minha garganta como se tivesse sido afiada. Não senti lágrimas, nem tristeza. Senti uma coisa pior. Reconhecimento sem memória. Eu perdi quem? Perguntei, mas a pergunta saiu quase sem voz. Ele colocou a mão no ombro da cadeira como se apoiasse algo além do peso do corpo. Isso não começou com você, disse, mas terminou em você. As palavras dele me deixavam mais próximo e mais longe ao mesmo tempo, como se eu estivesse andando em direção a um espelho e quanto mais me aproximasse, mais o reflexo fugisse. Peguei o pedaço de ferro da caixa. Era torto, arqueado, parecia parte de algo maior. Talvez uma barra, talvez a alça de um objeto que se partiu. Quando toquei, uma imagem curta piscou atrás dos meus olhos, metal rangendo, uma superfície escorregadia, um grito que não parecia meu, um grito pequeno. Soltei o metal como se estivesse quente. Isso, comecei. Você lembra? Ele perguntou com uma urgência abafada. Não sei se lembro, respondi, ou se inventei para preencher o silêncio. Ele aproximou a mão, mas não me tocou. Era como se tivesse medo de quebrar o pouco que eu tinha recuperado. As memórias voltam tortas primeiro, disse. Depois, quando você menos espera, voltam retas. E quando estiverem retas? Perguntei. Ele hesitou. Você vai saber o que foi tirado. E vou querer? Perguntei antes de controlar. Ele fechou os olhos, longos segundos de silêncio. Ninguém quer. E por que trouxe tudo de volta agora? Perguntei, a raiva voltando mais fina. Por que deixou os envelopes aparecerem? Por que deixou os riscos? Por que deixou isso? Eu não deixei. A voz dele vacilou. Eu achei que tinha enterrado fundo o bastante, mas parece que alguém ou alguma coisa quer trazer à tona. E não sei se está fazendo isso por você ou contra você. Olhei de novo o bilhete. A palavra parecia mais escura do que antes, como se tivesse sido escrita com mais força do que eu lembrava. Lembre-se. Tentei me concentrar, tentei puxar algo, qualquer coisa, e então uma imagem veio. Não inteira, só um fragmento, um corte rápido, uma ponte, um parapeito. Alguém pequeno ao meu lado segurando minha mão, o vento muito forte, o metal tremendo, um nome quase dito, e então apagado como se tivesse sido raspado direto da minha memória. Abri os olhos, meu tio me observava esperando. Eu acho que lembro de uma ponte, murmurei. Ele ficou rígido. Não era para você lembrar da ponte primeiro, disse quase em desespero. Isso foi o final, não o começo. Meu estômago afundou. O final de quê? Ele não respondeu. Caminhou até a porta do quarto como se quisesse afastar a conversa dali. Mas antes que pudesse abrir, algo na parede chamou minha atenção. Uma fotografia emoldurada de paisagem comum. Um campo, luz cinza, árvores desbotadas. Era uma foto que sempre esteve ali. Sempre. Mas naquele dia, algo nela estava errado. Fui até a moldura. Me aproximei. Olhei de muito perto. No canto inferior direito havia um risco, idêntico aos outros,
Só que este era diferente. Alguém tinha tentado cobrir com tinta branca, mas o risco ainda atravessava a pintura, insistindo em existir. Por que isso aqui? Comecei. Meu tio se virou e arregalou os olhos. Não toque nessa foto. Por quê? Perguntei, com a voz começando a mudar. Porque essa foto não devia estar aqui. Sempre esteve, respondi. Eu me lembro dela. Ele respirou fundo, segurou a moldura e disse a frase que desmontou tudo dentro de mim. Você se lembra porque fui eu que coloquei aqui depois que tirou todas as outras. Outras? Perguntei. Muitas, ele disse com uma dor tão evidente que parecia ferida aberta. Você tirou todas, você não suportava ver nada que te lembrasse dela. A palavra dela veio como um golpe na carne. Quem? Comecei. Ele fechou os olhos. A criança da foto, do medalhão, da ponte. O ar sumiu. O chão ficou mais longe. Ela era sua... Ele começou a dizer, mas foi interrompido. Um som atravessou a casa, seco, nítido, um envelope deslizando sob a porta da sala. Nós dois viramos ao mesmo tempo. Fui até lá. Peguei. O envelope era diferente, mais espesso, pesado, e no verso não havia o risco. Havia uma palavra. Agora! Meu tio recuou um passo. Não abra, disse, mas a voz dele não tinha autoridade. Só medo. É mais um vazio? Perguntei. Não é vazio, respondeu baixo. Não esse, não agora. Olhei para ele e pela primeira vez vi pânico verdadeiro. O que tem aqui dentro? Perguntei. Ele respirou devagar, como quem confessa algo que adiou por anos. A única coisa que eu não consegui tirar de você. O quê? A primeira lembrança. Qual lembrança? Perguntei quase rouco. Ele fechou os olhos. O dia em que você disse, eu soltei, a frase atravessou meu peito como um arame quente. Eu soltei. Quem? O envelope pesou mais na minha mão. E ali, naquela sala que parecia menor do que nunca, entendi que tudo estava prestes a quebrar. E que talvez, pela primeira vez em anos, eu estivesse segurando a verdade, mesmo que eu não quisesse abri-la.